E a gente segue falando sobre esse caso porque a perícia revela que o operador vestido de Papai Noel trabalhava de forma ilegal. O acidente fatal foi causado por uma série de erros e falhas graves na segurança. A estrutura metálica retorcida da árvore de Natal conta a história de um domingo trágico no Largo São Sebastião. A queda do guindaste tirou a vida de Antônio Paulo Rodrigues e deixou Enis Libório, de 47 anos, com uma fratura na perna. Mas além da fatalidade, a perícia e os órgãos de fiscalização encontraram uma série de erros técnicos graves na operação. A montagem dessa estrutura gigante exigia um documento chamado Plano Ring. É um estudo técnico obrigatório que calcula cada detalhe do içamento de cargas pesadas, o peso, o vento, o solo e a capacidade da máquina. E a equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia esteve no local e falou sobre várias irregularidades. A gente vê que faltou uma análise preliminar de risco, onde não houve uma adequação quanto ao tamanho da carga, não houve um equilíbrio disso. Os operadores que estavam utilizando aqui a parte de altura, não houve também esse tratamento, as pessoas estavam sem os EPIs adequados. Quando a gente prepara um ambiente desse, quando há içamento de carga, quando há trabalho em altura, é necessário ter o levantamento da PR, ter uma PT, que é a permissão de trabalho, constatando ali que cada colaborador seja autorizado para esse tipo de atividade. Esse colaborador ele precisa estar treinado com a NR35, com a NR10, se ele for fazer um manuseio com a questão de instalações elétricas. Ele precisa saber também ter um plano, no caso dos guindastes, um plano ring assinado por um engenheiro mecânico com anotação de responsabilidade técnica para essa atividade. Então, assim, houveram várias situações que não foram, com certeza, visualizadas de forma correta. Além da falta de documentação, a segurança no canteiro de obras falhou. Colaborador sem EPI. A gente vê de primeiro, o que é o EPI? É o equipamento de segurança individual, entendeu? Equipamento de proteção individual. Primeiro ponto, é preciso capacete com jugular. Esse capacete ele precisa ter selo do Inmetro, precisa ter botas antiderrapantes para casos, de como ele vai subir em altura, cintos com talabartes, trava-quedas. Então, a gente vê de primeiro momento que não existe esse tipo de tratamento quanto a essa atividade. As imagens gravadas por testemunhas mostram outro detalhe que chamou a atenção da polícia. O operador do guindaste trabalhava vestido de Papai Noel, uma fantasia que escondia a falta de equipamentos de proteção individual e outras irregularidades. Está sendo autuado em flagrante o Antônio Benjamin de Lima Cunha, de 57 anos, que era o operador de guindaste que estava ali vestido com a roupa de Papai Noel durante esse acidente fatal que ocorreu hoje, neste domingo aqui no centro de Manaus, Nossas equipes foram acionadas hoje de manhã pela Delegacia Geral, informando sobre a ocorrência desse fato. A equipe se deslocou para identificar testemunhas, vítimas, responsáveis, empresas envolvidas, e a partir do que nós podemos apurar até agora, nós fizemos a condução nesse contexto do autor do crime para cá, e dentro desse contexto nós apuramos que houve uma série de erros, sequenciais, erros operacionais ali, dos que estavam responsáveis por esse içamento desse módulo de árvore de Natal, que geraram esse resultado fatal. E em decorrência disso, nós estamos autuando em flagrante agora o Antônio Benjamin por esse crime de homicídio culposo. E segundo a investigação, uma imprudência ainda maior. O homem não tinha condições legais de estar ali. As empresas que agiram com negligência, imprudência, imperícia, serão também responsabilizadas dentro do mesmo crime, uma vez que foi apurado aqui durante o interrogatório dele que ele está afastado pelo INSS, ele recebe auxílio-doença. Ele tem um problema de saúde que não permitiria que ele estivesse operando hoje essa máquina pesada,
Enfim, as empresas responsáveis por esse procedimento deveriam também ter adotado, dentro do seu âmbito de responsabilidade, deveriam ter adotado uma série de precauções para que um resultado fatal não ocorresse. A obra foi embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por falta de aprovação prévia em área de patrimônio histórico após o acidente. E como vimos, a negligência que custou uma vida continuou visível no local. A gente ouviu aqui na fala do delegado sobre diversos erros que foram cometidos pelas empresas que foram ali realmente contratadas para que esse trabalho pudesse ser realizado. Mas eu não quero isentar a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, não. Porque se você faz um contrato como esse, se você contrata, terceiriza um serviço, você tem que saber se de fato aquela empresa ela está pronta para que possa fazer esse trabalho a qual foi designada. Agora, se a Secretaria realmente abriu mão de verificar tudo aquilo que era necessário para que esse trabalho pudesse ser realizado ali no Largo de São Sebastião, aí, meu amigo, aí a situação piora, viu? Porque você tem que saber se a empresa ela está com a documentação adequada, se o serviço que ela vai prestar, ela está toda certinha, com certificado. Tem diversos documentos que precisam ser alinhados para você fazer esse trabalho aqui. Então, se a Secretaria não viu, não percebeu isso no momento de contratar, ou não solicitou a documentação adequada para que o contrato pudesse ser firmado, aí a situação é bem mais tensa. É bem mais tensa. Gente, nós estamos vendo aqui que a morte de uma pessoa, o que gerou a morte de uma pessoa e deixou outra pessoa ferida, não foi algo assim, uma fatalidade, foi uma sequência de erros. Uma sequência de erros. Erro de falta de equipamento, erro de saber se esse caminhão guindaste era o adequado para fazer esse tipo de trabalho, erro da pessoa que conduzia o caminhão guindaste também, né, que não poderia estar lá de acordo com sua questão de saúde, não poderia estar fazendo esse serviço, trabalhando dessa forma. Então, foi uma sequência de erros que poderiam ter sido evitados e poderiam fazer permanecer o funcionário terceirizado em vida, poderia fazê-lo estar aqui, o que não aconteceu. Não tem como a gente dizer, mas foi algo que surpreendeu a gente, nós não esperávamos. Esperava. Com a sequência de erros que foram analisados nesse primeiro trabalho da Polícia Civil, era de se esperar que isso pudesse acontecer. E não adianta a gente isentar a Secretaria, não adianta isentar o governo dessa situação, porque se você faz um contrato, se você contrata uma empresa, o que você espera é que essa empresa, ela possa realizar o serviço com a documentação necessária, com todo o protocolo, né, sendo realizado e certificado pelos órgãos fiscalizadores. Agora, de acordo com a Polícia Civil, com o primeiro trabalho, a investigação não terminou. De acordo com o primeiro trabalho, com aquilo que foi colhido ali no local, muitos erros em sequência geraram esse acidente. Isso é grave. Isso é grave. Nós temos um trabalhador que morreu e nós temos um outro trabalhador que está ferido. E entrando nesse assunto também, o que me deixa muito triste é que a imprensa hoje ela não pode realizar o trabalho dela. Nós estávamos com uma equipe lá no 28 de agosto que foi impedida de somente saber se a família queria conversar com a imprensa ou não. Isso é inadmissível. Eu entendo que o governo quer controlar toda a situação, que o Estado quer controlar toda a situação e impedir que muitas pessoas possam falar nesse momento. Mas você não pode impedir o trabalho da imprensa. Nossa equipe foi lá e não pôde nem saber se a família queria falar ou não. Porque se a família disser o seguinte, olha, não, a gente prefere não falar, nós perdemos uma pessoa importante nesse momento, mas acredito que os agentes ali que estavam no 28 de agosto, impediram a família de falar com a imprensa, com medo de que pudessem responsabilizar o Estado, ou principalmente darem uma declaração de forma revoltados com aquilo que estava acontecendo. Mas você impedir a imprensa de cumprir o seu papel, aí não dá. Quero deixar claro para você que está em casa agora, que está chegando com a gente, nós estamos falando do acidente do caminhão guindaste,
que aconteceu nesse final de semana aqui em Manaus. Um funcionário perdeu a vida e um outro acabou ficando bastante ferido, mas ele já está instável na unidade hospitalar, então a gente espera que ele se recupere o quanto antes. A polícia já iniciou a investigação, né, e realmente é algo que nos deixa muito triste com toda essa situação. Um momento que era para comemorar, né, a chegada ali da árvore de Natal. A gente sempre tem essa celebração, sempre tem todo esse trabalho ali que acontece todos os anos no Largo de São Sebastião, que era para ser mágico, acabou se tornando um episódio de muito terror aqui na capital amazonense. Ainda hoje a gente vai falar sobre esse caso, a gente segue acompanhando o caso de perto, mas ainda hoje a gente volta a falar sobre essa situação e a gente vai conversar com um especialista também para entender melhor. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!